Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Bem, o mercado opera em alta agora nessa manhã, antes da decisão de juros lá nos Estados Unidos. Na Ásia, o fechamento ficou negativo hoje com um feriado lá na China e também no Japão, que acabou reduzindo bastante a liquidez lá no mercado local, e também como um reflexo do dia mais negativo do mercado americano no dia de ontem. Lá na Austrália, destaque para o crescimento de 0,4% nas vendas do varejo no mês de março, o que adiciona a pressão inflacionária na economia australiana, que já aumentou a taxa de juros nessa semana. Indo para a Europa, hoje o viés é de alta na sessão antes da decisão de juros lá no Banco Central americano e também na véspera da decisão de juros pelo Banco Central Europeu, que divulga amanhã a decisão com relação à taxa de juros lá na zona do euro. Destaque para a taxa de desemprego da zona do euro, que caiu para 6,5% no mês de março, ficou um pouco abaixo do esperado. O mercado projetava 6,6% para esse número. Indo para os Estados Unidos, a sessão ontem foi de queda mais forte depois da falência do First Republic Bank e também na véspera da decisão de juros pelo Banco Central americano, que sai hoje. Ontem, lá em Nova York, o Dow Jones caiu 1,08%, o S&P caiu 1,16% e o Nasdaq fechou o dia com queda de 1,08%. Depois da quebra do First Republic Bank, vários bancos regionais lá dos Estados Unidos tiveram um dia bastante difícil, várias quedas bem fortes, inclusive o índice bancário regional, ele caiu ontem 5,5% e bateu o menor nível, o pior nível desde novembro de 2020. Um outro tema que está preocupando os investidores americanos é a capacidade de pagamento dos títulos da dívida. A secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, ela disse que o governo federal não vai ser capaz de honrar os seus pagamentos se o Congresso não aprovar um aumento do limite da dívida até o dia 1º de junho. Na parte de indicadores, ontem saiu o relatório de empregos JOLTS, que publicou a criação de 9,59 milhões de vagas de emprego no mês de março, um pouco abaixo do esperado, sinalizando, portanto, que já podemos ver aí uma desaceleração no mercado de trabalho americano. Ainda assim, a maior parte dos investidores americanos, lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, está apontando para mais uma alta de 0,25 nos juros dos Estados Unidos depois da decisão de hoje. A decisão de hoje, que vai sair ainda no meio da tarde, né, dessa quarta-feira, é sem dúvida o grande destaque da semana e praticamente todo o mercado já está precificando uma alta de 0,25% para essa decisão. O que os investidores querem ver, claro, é o tom do comunicado do Banco Central americano para entender se o banco vai deixar alguma sinalização para novas altas ou se eles vão deixar ali um sinal de que podem pausar essa alta de juros nas próximas reuniões. A decisão vai ser às 15 horas. Depois, às 15h30, tem o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell. Então, bastante atenção para quem estiver operando, para quem estiver acompanhando o mercado nesse horário, que provavelmente a gente vai ter bastante volatilidade. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está subindo 0,18%, o Eurostoxx 600 está subindo 0,49% agora, o FTSE lá em Londres está subindo 0,24%, Japão, lá o Nikkei ficou fechado, o Xangai Composite também fechado nessa madrugada. O índice de mercados emergentes caindo 0,97%, o DXY, dólar index, caindo bastante, cai agora 0,34%, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos cai agora 1% e está negociado a 3,40 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,87% agora e o petróleo caindo bastante. O petróleo WTI, que caiu já ontem, cai mais agora, cai 3% nesse momento, está cotado a 69 dólares e 50 centavos o barril. Já o petróleo Brent está caindo 2,8%, cotado a 73 dólares e 20 centavos o barril, petróleo com bastante queda, pesando mais aí no preço da commodity, o medo de novas altas de juros lá nos Estados Unidos, que pode acabar impactando a economia global. Já o minério de ferro, a gente não teve negociações nessa madrugada lá em Dalian em função do feriado lá na China. O universo de criptoativos, apesar disso, está reagindo bem nas últimas 24 horas. O Bitcoin está subindo 2,3% e está cotado agora a 28.650 dólares, enquanto o Ethereum está subindo 2,1%, cotado a 1.868 dólares agora. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa acompanhou a queda lá fora e caiu por aqui também, queda de 2,4% para o Ibovespa, que fechou ontem aos 101.927 pontos. O dólar por aqui também subiu, alta de 1,2%, moeda americana fechou ontem aos R$ 5,04. Pesou bastante aqui no índice Ibovespa a queda das commodities com aversão ao risco no mercado americano, que contaminou o apetite
por papéis do setor. Destaque aqui para a queda de 4% nas ações da Petrobras, que acompanharam a queda do barril de petróleo ontem. Os outros papéis do setor também sentiram esse impacto. A PetroRio ontem fechou com queda de 3,5%, enquanto a 3R Petróleo caiu 5,5% na sessão de ontem. Queda também de 3,9% para as ações da Vale, que estão sentindo esse impacto de queda na percepção aí de aumento, perdão, na percepção de risco com relação à atividade global. O setor bancário também puxou o Ibovespa para baixo. O Itaú ontem caiu 3,9%, enquanto o Bradesco teve queda de 1,44%. Do lado positivo, alta para as ações da Suzano, que subiram ontem 2,2%, se beneficiando da alta do dólar, e também as ações da IRB, que subiram ontem mais de 8% depois que as ações voltaram para a composição do Ibovespa. Bom, hoje a gente também tem decisão de juros por aqui, como a gente já vem comentando ao longo das últimas semanas. A percepção é unânime quase aí de que o Copom deve manter a taxa de juros aqui, a taxa Selic, em 13,75. A grande dúvida, com certeza, vai ficar ali no tom do comunicado. Assim como lá no mercado americano, o que os investidores querem por aqui é entender se o Copom vai deixar aberta a possibilidade de já começar a reduzir taxa de juros ao longo das próximas decisões, ou se eles ainda enxergam a inflação bastante pressionando ali a curva de juros, que deve manter a Selic em 13,75. A decisão está prevista para sair às 18h30, a gente sabe que esse horário acaba muitas vezes atrasando e deve ter reflexos no dia de amanhã, dependendo, claro, do comunicado do Copom que sai no final da tarde. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje, agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Grande abraço, valeu e até amanhã.